Boa noite, irmãos. Fiéis e corajosos irmãos, né? Muito alegre de vê-los aqui nessa noite e a gente prestar esse culto a Deus. Essa semana foi uma semana puxada, né? Sem dúvida a questão eleitoral marcou demais esses últimos dias. Vi acirramento de ânimos, gente saindo de grupo, gente chamando o outro de idiota, dizendo que não sabia de nada e muita confusão. Eu fiquei pensando, trouxe 4 sermões preocupados com esse tema de eleição. Fiquei pensando como encerrar hoje à noite esse período que o nosso país está passando. E o pastor Lourenço colocou nos grupos aí um material muito bom que eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas ideias hoje à noite. O que fazer agora que a política acabou? O resultado oficial já foi declarado, tudo. O que fazer agora? Pastor Lourenço, ele apresenta algumas sugestões, algumas dicas do que deve acontecer com você a partir de agora. Primeira sugestão que ele faz é que é hora de você pedir perdão. Pastor, será que é necessário? É. Há muitos relacionamentos quebrados por conta da política. O fato de você ter votado num candidato diferente do seu deixou muita gente fora da casinha. Perderam as estribeiras. Como disse, de chamar o outro idiota porque vota num candidato diferente. Quem lhe deu o direito de você julgar o outro porque ele pensa diferente? De você sair xingando, se intrigando. Você pertence a um grupo, sai do grupo, faz isso, faz aquilo. É hora de pedir perdão. É hora de pedir perdão e é hora de perdoar também. Não deveria ter acontecido tanto exagero como aconteceu. Estava olhando aqui algumas conversas que me mandaram, printaram e me mandaram. Meus irmãos, eu não acredito. Eu fico perguntando onde é que está o Espírito Santo numa hora dessa. Pastores que foram difamados, padres que foram difamados. É hora de pedir perdão. Nós não podemos deixar que a política fira os princípios bíblicos, falem mais alto que os princípios bíblicos. Outra coisa que o pastor Lourenço diz, alguém pode olhar o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, os versículos 1 e 2. Por favor, Borges, pode ler bem alto. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Não, essa referência é 1 Timóteo, Borges. Está fora aí, não é essa não. 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 e 2. A recomendação de Paulo a Timóteo é que nós devemos orar por quem? Pelos reis e pelas autoridades, pelas pessoas que exercem autoridade sobre nós. Se você votou no Haddad, você vai orar agora pelo Bolsonaro. Porque isso é bíblico. Vai orar pelo Hélito.
No Rio de Janeiro vão orar por aquele juiz que foi eleito. Não importa quem. Não foi a minha preferência, mas a recomendação bíblica é que eles devem ser alvo das nossas orações. Pastor, orar pelo Temer. Sim. Toda autoridade, Paulo diz que nós devemos orar por estes homens, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Se a coisa saiu de controle, essa falta de respeito, é porque o povo de Deus, ao invés de orar, resolveu o quê? Xingar, mentir, mandar fake, fazer isso, fazer aquilo. Então a Bíblia diz, é dever nosso orar pelas autoridades. Então precisamos sim, meus irmãos, uma atitude nova, de você ir lá para o seu grupo e dizer, a Bíblia manda eu orar, eu vou orar por ele agora. Vamos lá? O que mais? Lá em Romanos, capítulo 13, os versículos 6 e 7, Paulo dá mais uma recomendação de atitude que nós devemos tomar a partir de agora com a nossa política. Borges, pode ler? Romanos, capítulo 13, os versículos 6 e 7. Todos acharam? Paulo está dizendo aqui, lá no versículo 1, eu vou ler todo, até o que o Vanilton leu. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe, complete aos irmãos, sem o quê? Sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra Deus que ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você quiser ter medo das autoridades, então, se você não quiser ter medo de autoridade, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e traz o castigo deles sobre todos os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também por causa da sua consciência que manda que você faça isso. É por isso também que vocês devem pagar impostos. Pois quanto às autoridades, cumprem os deveres, elas estão a serviço de Deus. Terceira recomendação é que você deve participar da vida do país. E ele começa aí falando da participação de quê? Impostos. Vou pagar impostos, e foi uma das coisas que foi mais discutida nessa campanha, foi a questão de impostos. E eu vi muita gente andar na maionese. Se o candidato Bolsonaro foi eleito, ele não vai aumentar imposto, porque as igrejas estão apoiando ele. Coitado. Um dos melhores reis da história de Israel, o mais sábio de todos, foi quem? Salomão. Há uns 2 domingos atrás, estava pregando que Salomão aumentou o quê? Os impostos. Quando o filho dele assumiu, logo vieram e pediram, olha, não paga, não diminui esses impostos, porque o teu pai aumentou demais. E às vezes a gente se ilude, porque fulano, a mulher é crente, não vai subir imposto. Vai. E nós devemos pagar os nossos impostos, como Paulo diz aqui. E nós devemos, meus irmãos, nos envolver com a vida do nosso país. Por exemplo, lá no seu bairro, normalmente se cria conselhos comunitários. Por que a gente não ocupa esses espaços? A cidade tem conselho tutelar de criança.
Por que é que eu nunca vi um crente participando do conselho tutelar? Toda cidade tem. Aí reclamo do pessoal do PT porque eles ocupam esses espaços. E nós deveríamos, segundo a palavra de Deus, participar ativamente da nossa sociedade. A palavra de Deus diz: ora, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que não participar da AMH? Por que não participar da AMA? Por que não participar de tantos movimentos que existem no nosso país e a gente ajudar a mudar a realidade do país? Mas não participamos. Nós ficamos nas nossas trincheiras, não nos envolvemos, não dando opinião, mas na hora da campanha política somos os maiores críticos. E uma atitude que nós devemos ter é participar. Às vezes diz assim para mim: pastor Joel, será que é bíblico o pastor trabalhar secularmente? Eu digo: Paulo trabalhava. Mas vai para a cadeia? Vai, irmãos, lá tem gente que precisa. A gente pensa que a vida cristã se limita aqui dentro de 4 paredes, dentro dessa igreja, e não é isso. E uma das coisas que nós mais falhamos como crentes, e mostramos isso nessa nossa campanha política agora, é que nós não conhecemos os problemas do nosso país. Nós não nos envolvemos com os problemas do nosso país. E Paulo diz aqui: participe, inclusive pagando os impostos. Uma quarta recomendação ou dica que Paulo nos dá é que a gente deve honrar as autoridades e devemos respeitar todas as autoridades. Honrar quem merece, mas o respeito é devido a toda autoridade. Meus irmãos, eu me preocupei demais com esse texto, com essa recomendação bíblica de orar, de respeitar as autoridades, porque infelizmente isso a gente também não viu na igreja do Senhor nessa campanha política. O ex-presidente da República, que está preso, ele se referia ao candidato agora eleito presidente da República como, lembram? O coiso. Que tristeza. A que ponto, que pequenez de um homem que ocupou a presidência da República se dirigir a um candidato como o coiso. Num dos nossos grupos aqui da igreja, um dos nossos irmãos se dirigia ao candidato do PT não como Haddad, mas como, lembram? Maldade. O maldade. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina isso. Não nos ensina a chamar o Lula de sapo. Não nos ensina a chamar o Bolsonaro de coiso. Não nos ensina a chamar o Haddad de maldade. Uma total falta de respeito. Eu acho que de todos os apelidos, o que eu mais gosto é do Hélito, que chamam de índio. Aí pelo menos não é tão maldoso não. Mas o que nós notamos é que a recomendação bíblica é que respeitem. E o que nós notamos é um comportamento de deboche, de descaso, de desprezo, de calúnia, disso, daquilo, e isso não é comportamento cristão. Precisamos ser mais prudentes na nossa linguagem. Precisamos ser mais sábios na hora de externar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos sobre as nossas autoridades. Uma outra recomendação é agir com retidão, com justiça. Também está no texto de Romanos que o Vanilton acabou de ler. Nós devemos, meus irmãos, sermos justos.
inclusive com nossas autoridades. Aí você diz assim: pastor, como é que eu vou respeitar, como é que eu vou ser justo, como é que eu vou ser reto com um presidente desse que está aí começa que é golpista, que é isso, que é aquilo, que é... Não é assim? Meus irmãos, na democracia existem os caminhos para, sem você perder o respeito, você resolver essas questões. Você já deve ter recebido um baixo-assinado para assinar, não é já? Aquela história dos livros, das cartilhas, do tal do kit gay. Houve um movimento aqui, promovido por evangélicos. Na época a Câmara tinha 7 vereadores evangélicos. E eles fizeram um movimento muito grande para a prefeitura não adotar. E houve baixo-assinado. Isso é uma forma de você dizer não a uma autoridade que não é reta, que não é correta, sem sair dos trilhos. As audiências públicas que são feitas, que se discute alguns assuntos, a gente vai lá? Quem aqui esse ano participou de uma audiência pública? 3 pessoas, meus irmãos. Raíssa, você foi porque foi como jornalista, né? Vale não, viu? Nós não participamos. Quando a gente foi chamado para discutir a questão do abortamento agora nessa campanha, não aparecem os crentes. E a democracia nos dá esses mecanismos que a gente pode usar para se posicionar corretamente, com respeito, com decência, com ordem. Então, o caminho da retidão. E outra coisa que nós podemos fazer é exigir das nossas autoridades honestidade, fazendo as denúncias. Você está lá na praia, está o carro oficial lá, está até escrito nele, lá um 0800, denuncie em caso de uso o quê? Indevido. A gente não faz, a gente não cobra. Você passa na porta do colégio, está lá o carro oficial deixando o menino, denuncie. A gente vê a corrupção e se envolve nela. Quantas vezes vai ter encontro de casais aqui nessa cidade e se procura o prefeito, o governador, o deputado para conseguir o quê? Dinheiro. Isso não é obrigação do Estado patrocinar? É? Nós somos tão corruptos quanto os corruptos que ocupam os cargos. Então são essas dicas que a gente deve colocar em prática a partir de agora. Acho que foi o Alexandre que botou lá no grupo da igreja um livrozinho de como se reconciliar com os irmãos depois da política, né? Primeiro passo, fazer o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Se você exagerou, vá lá, se reconcilie com o irmão, peça perdão. É a melhor coisa que você faz. Engraçado que essa política vai passar, daqui a um ano eles vão estar discutindo a de prefeito, e a gente ainda é intrigado com o irmão dessa daqui. Não faz sentido isso. Segunda coisa, fazer o quê pelas autoridades? Orar pelas autoridades. Participar da vida do país, procure um conselho, se envolva em alguma atividade, contribua para mudar o nosso país. Honrar as autoridades, agir com retidão e cobrar das autoridades. Eu coloquei no grupo da igreja, acho que foi ontem, uma palavra, estava lá no velório, e eu vi uma eleitora do Haddad brigando com uma eleitora do Bolsonaro. A pessoa falecida aqui, as duas do lado começaram a brigar mesmo. Fascista, golpista, tal. Eu, minhas irmãs, dê licença, eu vou no banheiro. Saí de perto, não dava para ouvir. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que eu uso um espaço de um velório para ir discutir e brigar por causa de política? Parece que a gente perdeu o bom senso. E eu fiquei pensando o que é que a política está representando para essas pessoas.
Aí eu fui lembrar de alguns reis da história de Israel. Meus irmãos, eu até coloquei lá, não importa se o país vai ter um golpe militar, uma ditadura fascista, não importa. José viveu com o pior rei do Egito, Faraó. Não foi isso? Não importa. O terceiro maior grupo de batistas do mundo estava na Rússia, na época da União Soviética. Crentes presos que não tinham acesso à Bíblia, que eram torturados, como são na Coreia hoje. Não importa o regime. A questão não é essa. Tem gente dizendo, vai fechar a igreja, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai matar todas as crianças com aborto. Aí começa a dar uma viajada, pelo amor de Deus. O que eu vejo pior nessa história é a fragilidade dos nossos relacionamentos. Pessoas que se intrigam por causa de uma campanha política. Pessoas que chamam o outro de coisa, de imbecil, de analfabeto, de nordestino, de preto, de burro, por causa de uma política. Pessoas que deixam de se falar por causa de uma política. Eu não estou preocupado se eu vou morrer de fome, porque a Bíblia diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode ser o regime que for, o que importa é o que nós somos, se somos de Cristo, se Deus é o nosso Deus. O que aparenta, de fato, irmãos, é que pessoas colocam mais a confiança no regime político, no plano de governo do partido, do que a própria confiança em Deus. Se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo, quanto vai a gasolina, aí precisa se tratar. Sinceramente, a pessoa que pensa isso precisa se tratar. Onde é que está a fé? Onde é que está a confiança em Deus? Pastor João, o senhor está espiritualizando. Me desculpe, meu irmão, não estou não. Quando eu preguei sobre ideologia de gênero, 3 pessoas se levantaram e foram embora. Depois alguém chegou e disse assim, pastor, 3 pessoas saíram. Eu digo, sim, e daí? Pastor, era melhor não pregar, seja sábio. Não, eu vou pregar mesmo. Nós não aceitamos ideologia de gênero, meus irmãos. Eu não vou deixar de falar de uma pessoa que deposita no seu emprego, no projeto político de um partido, ou porque crê num partido, ou porque é seguidor de um partido, achar que isso vai dominar todos na igreja, porque nós nos reunimos aqui em nome do Senhor, e os nossos valores são outros, irmãos. Nossos valores, nós oramos por autoridades, nosso valor é dependência de Deus, nós não xingamos os outros por causa de política. Se fosse o Haddad, bem-vindo, eu oro do mesmo jeito. Se for o Bolsonaro, tudo bem, não importa. A Bíblia diz que toda autoridade é concedida por permissão de Deus. Mesmo Saul, que foi um péssimo rei, que queria fazer o papel de rei, de pastor, disso, daquilo, foi Deus que concedeu. Nós tivemos que segurar a questão política no grupo da igreja, porque, sinceramente, a intolerância é grande. Mas o problema, meus irmãos, da intolerância, é a forma que falamos, como agredimos as pessoas, etc. e tal. Graças a Deus passou. Mas eu espero que, como povo de Deus, a gente amadureça, deixe de ser menino, deixe de pensar como um menino e pensemos como adulto e pensemos biblicamente. E aqui e lá fora, o meu papel vai ser sempre esse. Eu
dizendo que Deus tenha pena, misericórdia do nosso país. Não porque o Bolsonaro foi eleito, mas porque nós precisamos. Mas acima de tudo eu peço a Deus que tenha misericórdia da igreja dele. Porque não é uma igreja bíblica. A igreja e os partidos políticos foram os maiores distribuidores de fake news dessa política. Nós nos tornamos propagadores de mentiras, de inverdades. No grupo da União Masculina, coloquei lá uma coisa do John Pipe. Imediatamente o Alexandre questionou: pastor, acho que isso aí é fake e tal, dá uma checadinha. Eu chequei com outro pastor, realmente era. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. Que a gente seja bereano, esteja conferindo as coisas e vendo se elas realmente são verdadeiras, são bíblicas. Cresçamos, irmãos. Cresçamos. Precisamos crescer. Que Deus nos abençoe. Amém.